Eu acho que o mais importante é frisar que não se trata de um procedimento perigoso ou então um procedimento arriscado, né? É um procedimento que hoje os gastroenterologistas pediátricos e os pediatras solicitam muito mais do que antes, até pela segurança de hoje. Eu acho que o mais difícil é você, sendo mãe, quando você recebe essa solicitação de uma endoscopia no seu filho, é você não ter esse medo de fazer esse exame, que é querendo ou não, é um procedimento invasivo, né? E sendo mãe, eu consigo compreender esse medo das mães, né, dos pais em geral. É um procedimento que você não pode achar que é uma endoscopia como é de um adulto. Não é uma endoscopia igual. É uma endoscopia que tem todo um cuidado, tanto em relação à parte técnica, né? Você tem que ter um anestesista com bastante experiência em criança e um endoscopista que, além de experiência em endoscopia, ele tem que ter uma formação e uma experiência também em endoscopia pediátrica, principalmente porque a endoscopia pediátrica é muito terapêutica. Às vezes a gente tem que fazer algumas dilatações, alguns procedimentos, e isso faz com que, como os diagnósticos são diferentes, né, então não é igual o de adulto, porque a endoscopia pediátrica são diagnósticos diferentes. Então você tem que ter uma experiência, uma vivência, para saber o que o gastropediatra ou o pediatra querem nessa endoscopia. E isso, a gente tem essa formação, nós temos essa formação e essa experiência já por fazer durante um período, mas eu sempre tive esse desejo de oferecer uma endoscopia em que os pais ficassem seguros. Então, no início, eu fazia essa endoscopia no centro cirúrgico, onde geralmente é feito, porque abaixo dos 10 anos você necessariamente tem que fazer em ambiente hospitalar, por conta da sedação, e a gente fazia no hospital, dentro do centro cirúrgico. Então, para mim, como mãe, ver a criança sendo trocada, entrar no centro cirúrgico sem a mãe, e ir até a sala, as funcionárias do centro cirúrgico sempre muito acostumadas já com criança para cirurgia, mas eu achava um ambiente bastante difícil para a criança, um ambiente não é nada agradável, né, para a criança. Então a criança chorava e tudo. E eu ficava sempre pensando que se fosse o meu filho, eu ficaria muito tensa em deixar a criança até aquele momento e a criança ter essa percepção. E também porque a gente sabe que a criança ela fica com alguns traumas desses momentos, né? Então, para minimizar isso, até para modificar esse momento na vida da criança, o que nós fizemos? Nós montamos no hospital, na sala de endoscopia, onde a gente faz exames também, todos os exames intra-hospitalares, nós montamos um ambiente lúdico em que a criança chega, existe uma mesinha para desenhar, existe um carrinho que ele vai até a sala de endoscopia, fica com os pais e os pais acompanham a criança dentro da sala de endoscopia até o momento que a criança adormece. Nesse momento, o anestesista conversa com os pais e explica o procedimento, como é feito, que é feito com uma sedação profunda, e isso nós estamos todos dentro da sala, dando aquele conforto e aquela segurança para os pais. Então, é importante isso é muito importante para os pais, porque é o bem mais precioso que eles têm na terra, na vida, né? Então, esse bem ele está entregando para você. E você tem que ter essa consciência e essa vivência que você está recebendo esse bem para você fazer um procedimento que tem os seus riscos, mas não são riscos assim tão aumentados, né? A criança, ela pensando com os olhos, vendo o ambiente com os olhos da criança, a criança chega, tem um lugar onde ela vai brincar, nós procuramos sempre marcar as crianças juntas, então tem várias crianças no ambiente, a gente não marca adulto nesse momento, e aí a criança vai, fica brincando, conversando, ela senta no carrinho na hora de ir, então para eles tudo é uma festa, né? Eles vão buzinando o carrinho e vão até a sala. Chegando na sala, é feito sempre uma sedação inalatória, sempre. Então a criança não vai ter a consciência de fazer a injeção
fazer pegar veia, nada disso. Porque a inalatória, a gente sempre conversa com a criança, que é como se fosse uma nebulização, né? Um cheirinho, a gente fala. E eles estão acostumados, né? As crianças estão acostumadas a fazer inalação. Então eles fazem, geralmente eles colocam, os anestesistas já estão acostumados, eles colocam um cheiro agradável, então eles têm aquele cheirinho de fruta, eles conversam bastante, muitas vezes nós temos às vezes crianças autistas, e essas crianças a gente tem toda aquela parte lúdica, tem o astronauta que tem estrelinha no teto, então tudo isso é pensado e voltado para dar segurança para os pais e tranquilidade para a criança. Então, nós temos tido assim, uma experiência muito, muito boa com as endoscopias, já faz bastante tempo que a gente faz, e depois no final, acaba de fazer o exame, a criança não lembra de nada, ela não vê nada. E quando a gente sai, eles recebem o certificado de coragem, que eu acho bastante importante, eles adoram, né? Então, para mim, é muito gratificante, porque é uma troca, né, com os pais, então com as crianças. Eu gosto de atender as crianças nesse tipo de procedimento, porque as crianças são muito puras, né? Então a gente consegue fazer todo esse cenário e a gente consegue com frequência um bom resultado. A criança sai tranquila, dando risada, dando tchau para todo mundo, sem o mínimo estresse. E os pais tranquilos também, porque todos eles chegam com bastante ansiosos, né, porque eles não sabem, não têm muito conhecimento. Muitas vezes a gente não tem uma oportunidade de conversar com os pais e explicar isso para os pais, né, antes do procedimento. Mas a gente trabalha com uma equipe muito experiente de anestesistas, né? Eles são anestesistas que também fizeram especialização em anestesiologia pediátrica, no Pequeno Príncipe, então eles são bem experientes também. Então é uma equipe assim bem coesa, né, as funcionárias, então assim, com isso a gente consegue um resultado bom e um resultado em que os pais acabam saindo de lá muito tranquilos e conscientes de que foi tudo aquilo que nós falamos previamente foi realizado. Então, para nós, é um prazer muito grande fazer essas endoscopias de criança e compartilhar isso com as mães, né, desse momento, e também auxiliar os nossos colegas gastropediatras e pediatras, porque nesses diagnósticos específicos é imprescindível a realização da endoscopia. E com isso nós estamos tirando esse estigma que tem, esse mito que tem na endoscopia, e por isso cada dia mais eles pedem e a gente tem feito e as mães acabam fazendo propaganda.